Olá, gente. Oi, gente! Eu sou a Gabi, estou aqui com Natália e Vinícius para gravar mais uma aula do curso de redação da Proveste para vocês. Se vocês não assistiram às aulas de introdução e desenvolvimento, é de fundamental importância que vocês assistam para que vocês consigam fazer uma produção digna de um notão no Enem. Hoje a gente vai falar sobre a conclusão. Vinícius vai expor alguns pontos que tem que ter na conclusão, que se vocês seguirem o passo a passo, vocês vão lograr seus 200 pontos garantidos, porque só a conclusão vale 200 pontos na redação do Enem. Então, é um ponto extremamente importante do seu texto, que vocês têm que fazer tudo direitinho. Então, acompanhem a aula, pratiquem, porque é a prática que leva à perfeição. E é isso. Boa aula para vocês. Fiquem com a gente até o final, tem surpresa. Bom, começando a aula a falar sobre a proposta de intervenção, que é um elemento que diferencia o gênero do texto do Enem dos demais textos dissertativos argumentativos. Por quê? Porque, além do desenvolvimento, que você apresentou problemas ao longo do texto, aqui você deve o quê? Solucioná-lo, propor uma solução. É a proposta de intervenção avaliada por... É tão importante a proposta de intervenção que ela vai haver uma competência única para se avaliar ela, que é a competência 5. Bom, assim como os outros elementos, outras partes da estrutura do texto que a gente trabalhou aqui, vamos ter que a proposta de intervenção também vai haver elementos. Quais são esses elementos? A ação, o agente, o modo, o efeito e um detalhamento. Quanto a eles, posteriormente vou detalhar mais, quanto ao que eles representam. Esse material que está sendo utilizado está presente aonde? Na cartilha do manual do corretor do Enem. Ou seja, com esse material os corretores também estão estudando. Então é bom vocês prestarem bastante atenção e valorizarem, bem como praticarem posteriormente. Deixa eu ler o que tem no manual de intervenção do corretor quanto à proposta de intervenção. Com o objetivo de interferir no problema apresentado pelo tema, a proposta de intervenção deve exprimir minimamente o que deve ser feito de maneira ativa. Nesse sentido, a ação é o elemento essencial que auxiliará na identificação dessa proposta, ao qual se relaciona o agente indicado para executar essa ação, seu modo ou meio de execução e seu efeito, pretendido ou alcançado, e um detalhamento de um dos elementos anteriores. Portanto, a proposta de intervenção muito bem elaborada, de forma detalhada, é aquela que apresenta esses 5 elementos. Ou seja, para tirar os 200 pontos, deve haver na proposta a ação, o agente, o modo, o efeito e um detalhamento de um desses elementos. Pode passar o slide. Bom, o que é a ação? A ação é o que você está propondo, o que deve ser feito para mitigar o problema que foi discutido ao longo do seu texto. Por quê? Temos que prestar atenção a isso. A competência 3 avalia o seu projeto textual. Se você apresentou algo como um problema no texto, ele deve ser resolvido aqui. Ou seja, os problemas que devem ser resolvidos na proposta de intervenção são aqueles que você apresentou. Você não pode apresentar uma solução para algo que você não detalhou no texto. A ação é o elemento que diz respeito à ação prática apontada pelo participante como necessária para a solução do problema apresentado pelo tema. É a partir da ação que reconhecemos a intenção de propor uma intervenção para o problema abordado e que os demais elementos se organizam. A pergunta a ser respondida a fim de identificar a ação é o que deve ser feito. Ok? Vou apresentar agora exemplos, no caso, de ações que estão sendo sugeridas pelo Enem. Sugeridas não, de como identificar. Portanto, o governo federal deve. Esse modalizador deve
vai indicar que o que vem em seguida é a ação a ser realizada. O governo federal deve criar mecanismos de proteção para pessoas engajadas no ambiente digital. Essa aqui é a ação. O deve introduziu a ação. É muito importante esse modalizador. Vocês, se quiserem, podem utilizar na redação de vocês. É uma sugestão minha. Agora, o segundo exemplo de introdução da ação. Dessa forma, é necessário que o governo crie leis rigorosas que mantêm o uso de dados privados. Outra ação, crie leis rigorosas. O terceiro exemplo de ação, portanto, para que haja um acesso mais fidedigno às informações. Ok, agora aqui começa a ação. É importante haver uma conscientização do processo de programação do algoritmo. Todos os termos que estão destacados, todos os períodos, todas as frases que estão destacadas em negritos representam a ação e como elas podem aparecer no seu texto. Pode prosseguir. Bom, tão importante quanto a ação é o agente. O que seria o agente? Seria o elemento, o ator social que vai realizar, vai efetivar, vai instrumentalizar a ação proposta. Vamos ver o que é a definição do agente para os corretores do Enem. Agente é o elemento que identifica o ator social apontado para executar a ação que se propõe. Para determinar o agente, o participante deve considerar o problema abordado pelo tema sobre o qual se deseja intervir e a ação apresentada. Apesar de os atores sociais variarem em função do tema e do problema, eles se enquadram em determinados níveis de ação: individual, familiar, comunitário, social, político, governamental e mundial. Quanto a esses agentes, ao final do vídeo, a monitora Natália vai dar uma leve dica para vocês, como associar esses agentes. E como eu falei, a pergunta a ser respondida para identificar o agente da ação é quem executa, quem está fazendo isso, quem vai fazer essa ação, quem vai efetivar, quem vai instrumentalizar. Vamos ver agora exemplos de como incluir o agente. Ok, os provedores de conteúdo. Ok, aqui já está o agente. Devem. Ok, agora aqui vai estar a ação. Devem utilizar os filtros a fim de controlar a disseminação de informações falsas. Vocês percebem que esse exemplo corrobora, confirma tudo aquilo que eu falei? O agente deve ser aquele que vai indicar, vai ser aquele que vai promover a ação. Se a ação é essa, quem está promovendo? Os provedores de conteúdo. Ele é o agente. Desse modo, é preciso ter uma fiscalização rígida. É preciso ter uma fiscalização rígida. É a ação. Quem deve fazer? Os órgãos competentes. Outra forma de introduzir um agente. Porém, apesar do Enem ter colocado isso aqui como exemplo, eu sugiro que o aluno utilize um agente mais específico. O terceiro exemplo. Ademais, é importante que o Estado, em parceria com as escolas, promovam palestras elucidativas a toda a população. Ou seja, quem é o agente aqui? O Estado, juntamente com as escolas. É uma estratégia muito interessante do aluno promover parcerias, porque, às vezes, a ação é muito ampla e um agente único não tem competência de realizar ela sozinha. Então, para manter a pertinência, a coerência, pode ser promovido propostas de parcerias. O promovam também é um modalizador aqui que vai indicar a ação, confirmando novamente que no texto o agente é o elemento que vai promover a ação, que vai instrumentalizar. Pode prosseguir. Sim, a gente tem que ter em mente também que existem os elementos válidos, os agentes válidos, o governo, o GOMIFES, que será falado posteriormente, mas nem tudo pode ser considerado um agente. Eu falei da questão da superficialidade, de colocar órgãos competentes, mas há agentes tão superficiais que são considerados agentes nulos. Quais seriam eles? Alguém, ninguém, alguns, outros, você, não são considerados como agentes, assim como qualquer verbo no imperativo. Pode prosseguir.
Dá um exemplo do que seria esses verbos de modo imperativo, para caso alguém não saiba. No imperativo, verbos no imperativo são verbos que implicam ordem. Deve fazer, ou seja, é uma ordem, mas não é considerado um agente. Quanto ao o como fazer, aqui dito como modo meio, é a forma que o aluno tem de detalhar o como aquele agente vai promover aquela ação na prática. Por quê? Porque a ação deve ser concreta, deve ser exequível. Então, além de propor, o aluno deve mostrar o como essa ação seria feita na prática, para mostrar que ela realmente pode ser feita, ela é efetiva, que ela tem como ser feita em prática, ou seja, que ela é exequível. Bora ver agora a definição dada pelo Enem para o modo, o como. É um elemento que diz respeito à maneira e os respectivas formas em que a ação é realizada. Esse elemento dialoga com a exequibilidade e com a concretude e interventividade da ação, características indispensáveis à proposta. A pergunta a ser respondida para identificar o modo é como se executa por meio de quê? Vamos ver exemplos. Portanto, para solucionar esse impasse, esse daqui é a ação. Para solucionar esse impasse, é importante que a mídia, o agente, por meio de exposições no meio digital, o por meio vai ser um elemento que vai indicar o quê? O como fazer. Ela apresentou aqui a forma de fazer essa ação é por meio da exposição no meio digital. Já no segundo exemplo, ela fala que é necessário que o Ministério da Tecnologia, o agente, promova campanhas de conscientização, ou seja, a ação. Campanhas de conscientização é a ação, o Ministério da Tecnologia é o agente. Esse tipo de agente é aqueles que eu falei que ser algo mais específico, um ministério. Muito bom utilizar ministérios na sua proposta. Alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado são as próprias redes sociais, ou seja, ela está indicando um meio de executar essas campanhas de conscientização. Além disso, ela aponta como forma a promoção de panfletagem e de propagandas e cartilhas em escolas. São exemplos de como esses dois alunos proporam para executar a ação sugerida. Pode seguir. Lembrando, para quem não sabe utilizar os ministérios, a gente vai fazer também uma pílulazinha do conhecimento falando um pouco sobre cada um, sobre o Ministério da Educação, o Ministério da Segurança. Então, não se preocupem, que se vocês não sabem utilizar, a gente vai ensinar. Quanto ao efeito, o efeito pode ser dito também como uma finalidade. Você propôs um agente, você propôs uma ação a ser feita e mostrou como essa ação pode ser feita na prática. Para quê? Qual a intenção dela? Qual o efeito dessa ação? Qual o desdobramento? Aí você tem que explicar isso, a finalidade. Ok. A definição dada pelo Enem é que o efeito é o elemento que corresponde aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação proposta. Ela pode vir expresso por meio de uma estrutura indicativa de finalidade e consequência ou conclusão. A pergunta a ser respondida para identificar esse elemento é: para quê? Vocês podem indicar o efeito da sua proposta por meio das palavras a fim de, com intento de, com intuito de. Pode voltar ao slide? O modo pode ser expresso por meio de, mediante, pode voltar ao slide novamente, pela ação. Pela ação eu já disse que é deve promover, são formas que são modalizações que indicam que você está indicando. O agente, no caso de por meio e mediante, são a forma que você vai ter de indicar ou como fazer, e o a fim de ou com intento, objetivando, vai ser a forma de introduzir o efeito que será exemplificado agora. Pode passar o slide. É preciso criar leis
essa seria a ação, para que empresas apenas coletem os dados que são autorizados pelos usuários. Para quê? O para quê vai indicar o quê? Vai ser o elemento que a gente consegue identificar que a partir daí vai vir a finalidade. Para combatermos as censuras, ou seja, outra finalidade, o para. Para também indica o objetivo. Terceiro exemplo, a família deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet. A família é o agente, deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet é a ação, e o objetivo é evitar possíveis problemas. É uma forma de colocar o objetivo, porém, a gente deve buscar aquelas maneiras mais rebuscadas, porque possíveis problemas é um objetivo muito simplório. O quarto exemplo, programas de televisão, rádios e jornais, agentes, seriam aquelas parcerias para completar o agente, precisam promover propagandas. Promover propagandas é ação, com o objetivo de mostrar a importância de proteger os dados pessoais. Com o objetivo de, vai ser a forma que o aluno utilizou para indicar a finalidade, o efeito. Assim como para que, com o objetivo de, com intento ou a fim de, também vai ser o elemento que vai indicar a finalidade. É bom vocês anotarem para apresentarem na sua produção textual esses elementos. Nesse sentido, cabe ao governo, ou seja, o agente, por meio do aumento da parcela de investimentos com prioridade, aqui a gente já vai estar falando, destacando o como fazer, fiscalizar e punir instituições que utilizem essa estratégia de direcionamento, ou seja, aqui ele está expondo a ação, através de multas e o aumento na cobrança de impostos. Novamente, um detalhamento de como fazer. Essa iniciativa tem a finalidade, ou seja, o efeito, de propor o uso adequado das tecnologias descobertas durante e posteriormente à terceira revolução industrial. Pode prosseguir. Deixa eu apresentar. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles valem ponto na competência 5. E se vocês ferirem os direitos humanos na proposta de intervenção de vocês, vocês vão zerar a redação. A proposta de intervenção, vocês vão zerar e vão zerar também toda a redação. Então, é muito importante atentar-se à questão dos direitos humanos, o que é que vocês vão argumentar, o que é que vocês vão sugerir como proposta na competência 5. O que é avaliado na competência 5? Eles vão avaliar aqui, para avaliação das redações, são considerados os seguintes princípios norteadores de direitos humanos, pautados no artigo 3º da citação resolução número 1º, de 30 de maio de 2012, o qual estabelece diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos. Ou seja, você tem que, na sua proposta de intervenção, vocês têm que respeitar o princípio da dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e a valorização das diferenças e diversidades, a laicidade do Estado, a democracia na educação, ou seja, a educação para todos, a transversalidade, vivência e globalidade e a sustentabilidade socioambiental. A gente vai mostrar para vocês agora alguns exemplos de propostas de intervenções que foram abordadas no Enem e que elas tiveram nota 0 por ferirem esses princípios. No exemplo 1, fala o seguinte: para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveriam ser cortados qualquer canal de transmissão de internet. Assim, reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. Ou seja, você restringir a internet, o acesso à internet, isso fere o princípio dos direitos humanos. Ou seja, você falar que tem que cortar internet ou qualquer outra fonte de informação para os indivíduos, isso não é cabível e fere o princípio da desigualdade de direitos humanos. Outro exemplo é esse aqui. Para prevenir o cidadão de tal erro, as publicações, reportagens, notícias, etc., devem ser fiscalizadas antes da publicação. E caso haja intervenção na notícia verdadeira ou censura de ideias realistas, o publicador deve ser punido com 1 ano de cárcere privado, sem ter direito a se comunicar com nada ou com ninguém através da internet. Além da questão do cárcere privado, você não pode permitir o acesso de publicações, porque isso fere o princípio da privacidade, o direito de privacidade do indivíduo. Ou seja, você está ferindo
um direito, e se você colocar isso, você também vai ter nota 0. Outro exemplo é: temos que aprimorar uma lei, pois quem publicar notícias fake será preso ou taxado com multas rescisórias e também será excluído da sociedade. Excluir indivíduos da sociedade também fere o princípio dos direitos humanos e também vai fazer você zerar toda a sua redação. Não só a proposta de intervenção, mas toda a sua redação. Quarto exemplo. Uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas, que se deixam levar por qualquer vídeo ou foto vista. Restringir o acesso à internet ou qualquer outro meio de comunicação também fere o princípio dos direitos humanos, também vai fazer você tirar nota 0, que foi outro exemplo que a gente já tinha dado anteriormente. No Brasil, as leis são frágeis, deveriam ser mais rigorosas, punir pessoas que fazem mal para outras pessoas. Quando eu digo punir, quero dizer deixá-los presos sem direitos. Ou seja, você falar que uma pessoa, mesmo quando presa, as pessoas continuam tendo direitos. Elas continuam tendo direito à higiene, à segurança. Então, você não pode ter direito simplesmente porque elas são presas. Isso também fere o princípio da dignidade humana. E o sexto exemplo é o caso agrave. Temos o uso da própria morte. Pena de morte no Brasil. Se você sugerir isso, coisas que se você for sugerir, pena de morte fere o princípio dos direitos humanos, exclusão da sociedade fere o princípio dos direitos humanos, expor pessoas, você dizer, temos que expor indivíduos que cometem tal ato, isso também fere o princípio dos direitos humanos. E a prisão perpétua. Não existe prisão perpétua no Brasil. E se você sugerir isso, você também vai estar infringindo o princípio dos direitos humanos. Então, todos esses exemplos são exemplos que fazem você ter nota 0 na competência 5. Que, como a gente já falou, a competência 5, ela tem 200 pontos só para ela. Você perder pontos na competência 5 vai te prejudicar muito no decorrer da sua avaliação, da sua redação. Então, é muito importante você se atentar a esses princípios, ao princípio dos direitos humanos. Agora, a Gabi vai falar um pouco sobre análise técnica de uma redação, daí vocês vão ver na prática como se aplica todos os elementos que o Vinícius já tinha abordado durante a aula. Deixa eu só ajeitar aqui. Gente, vocês lembram dos 5 critérios que o Vinícius falou, né? O agente, a ação, o meio, a finalidade e um detalhamento. Então, na sua conclusão tem que ter isso. A gente vai analisar agora uma conclusão nota 1000 que atende esses critérios. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar melhor para mim ler. Aqui. Enquanto ela não começa, gostaria de sugestionar a vocês, alunos, a iniciar a proposta de intervenção com um período conclusivo interventivo. Se vocês também tiverem bastante dificuldade, a redação está com tópicos marcados e vocês podem aproveitar a estrutura dela e substituir os elementos presentes nela, a depender do seu texto. Pode ir, Gabi, se já estiver pronta. Já. Como o Vinícius já falou, mas só retomando, porque é muito importante, vocês têm que resolver um problema que vocês tenham falado na redação de vocês. Vocês não podem mirabolar um problema que vocês achem que tem que ser resolvido, mas que você não citou. Então, isso não existe. Eu vou ler aqui a redação e depois a gente vai fazer a análise, a conclusão, quer dizer. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Para tanto, as instituições escolares devem ser responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos, com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. Isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o ensino fundamental, uma vez que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias, de maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos novos meios comunicativos, por meio também de palestras com profissionais das áreas de informática que expliquem como os alunos poderão ampliar seu meio de informações
e demonstrem como lidar com tais seletividades. Haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. Como o Vinícius falou, é importante que vocês comecem a conclusão de vocês com um período interventivo conclusivo, que vocês mostrem ao corretor que vocês estão encerrando sua redação e que mais adiante você vai dar uma proposta para solucionar o seu problema. Isso aqui é um modelo, portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Se atentem ao mitigar, porque vocês não devem generalizar e dizer que, vão resolver o problema. Vocês vão minimizar, atenuar. Então, vocês têm que usar essas palavras que não generalize tanto. Atenção também ao uso conectivo, portanto, que é um conectivo conclusivo. Os meninos ficam falando que eu falo muito de conectivos, mas a gente vai dar uma aula só de conectivo. Vamos analisar agora o agente, a ação, o meio e a finalidade. E um detalhamento, né? Para tanto, as instituições escolares. Então, as instituições escolares são quem? O agente, né? Devem ser responsáveis pela educação digital e emancipação dos seus alunos. Essa é a ação. E prestem atenção que tem o verbo devem na frente. Vocês sempre devem colocar esse verbo. O corretor tem que ficar claro para o corretor. Então, vocês, tudo que vocês puderem usar para, esfregar na cara dos corretores que você colocou tudo, vocês devem fazer. Então, você usar as palavras criar, promover, organizar, fiscalizar, ampliar, tudo isso você está mostrando ao corretor que você está colocando uma ação. Dando continuidade com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias. Essa é a finalidade. Então, vocês também têm que deixar claro que vocês vão botar a finalidade com esses modalizadores, com o intuito, objetivando, essas palavrinhas que deixem claro que você vai colocar aí uma finalidade. Aí, isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o ensino fundamental, uma vez que gerações... Isso pode ser feito, está indicando que ele vai falar o meio. Ele está dizendo como isso vai ser feito. E na segunda parte, que também está em rosa, tem por meio também. Ele usa especificamente a palavra por meio. Então, eles deixam claro, todas as redações nota 1000 que vocês forem ler, a grande maioria vai deixar claro com essas palavrinhas tudo como está sendo feito a estrutura da conclusão. E agora, a finalidade já falei, né? E o detalhamento. Eu não sei se o Vini chegou a dizer, mas o detalhamento vocês podem fazer ou do agente, ou da ação, ou do modo da finalidade. Aqui ela falou sobre do meio. Isso que está em azul, pela abordagem da temática desde o ensino fundamental, uma vez que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias, ou seja, ela está detalhando como o meio dela vai ser feito e por que esse meio vai ser feito. E ela finaliza a redação dela com haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. É meio que uma finalidade também, mas ela está, concluindo o parágrafo dela. Vinícius, pode falar, tem alguma coisa a falar sobre essas frases finais que se usam? Sim, vocês devem perceber que ela faz 2 detalhamentos do como fazer. Por que ela fez isso? Para os alunos que ainda não entenderam, esse é aquele texto nota 1000 que a gente vem trabalhando desde as últimas aulas, o de Carolina, sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. A gente falou na aula de introdução que 2 problemas devem ser colocados numa tese. 2 problemas são trabalhados em cada desenvolvimento. São 2 problemas, um trabalhado em cada desenvolvimento. Então, para cada problema desse, ela provavelmente colocou um detalhamento. Cada detalhamento desses, isso pode ser feito, e o por meio também, um detalhamento para solucionar cada problema que ela trabalhou no texto. E, por fim, ela dá uma forma de terminar o texto dela, de fazer uma imprevisibilidade. Assim, eu acho que a menina esqueceu de colocar o conectivo e o corretor da Enem passou. Assim, haverá um caminho traçado por uma sociedade emancipada. É muito interessante o aluno terminar
a intervenção com um fechamento desses, com um efeito de uma finalidade, de um desdobramento, é uma forma Uma de frase reflexiva, acreditar. tipo, É, é como se sua solução fosse melhorar o Brasil de alguma forma. Tipo mas assim, cuidado para não generalizar. generalizar, como eu falei no início. Não dá para dizer somente assim Não. que o Brasil vai mudar. Não dá Não, para. se você- Dessa forma, o Brasil caminhará para ser uma sociedade mais justa. O Essas Brasil coisas assim. poderá se tornar uma sociedade mais justa? Poderá. Não será. Poderá. Tem a possibilidade. Poderá. Agora, vamos ver. Ficou entendido, pessoal? Tudo. Vocês não vão responder, porque vocês não vão dialogar, né? Mas a Natália vai falar agora sobre os agentes. Porque esse é um tema bastante recorrente. A gente às vezes não sabe muito bem o que usar na conclusão. Então é muito importante você saber dessas coisinhas aí que Natália carinhosamente apelidou de gomifes. Bom, Você tirou o áudio. O Meu áudio áudio. está O mudo. áudio. bom, agora eu vou falar um pouco sobre Erros técnicos. quem são os GOMIFs. São os agentes que a gente vai usar na proposta de intervenção. Os GOMIFs são governo, ONGs, mídia, instituições, família, escola e sociedade. São esses agentes que vocês vão utilizar, que vão realizar, né, no caso, a proposta de intervenção de vocês. São os agentes, que eles são muito importantes. E o interessante é sempre, como a gente já tinha falado anteriormente, fazer parceria. Vocês podem fazer parceria, por exemplo, do governo com as escolas, das escolas com a família, da escola com a sociedade. Vocês podem fazer esse jogo de parcerias, né? Colocando os agentes para trabalhar em conjunto para a resolução de um problema que vocês vão propor. A gente vai fazer também um pouco, além dos GOMIFs, é interessante a gente saber, por exemplo, trabalhar com os ministérios. Isso, no caso, seriam as instituições, o Ministério da Saúde, As instituições ou o o governo. Porque governo. ministérios fazem parte do governo federal. Então, é muito importante que o aluno não coloque assim, o governo federal junto com o ministério da Isso, saúde, da educação. Por quê? Porque o ministério vai fazer parte do governo federal, uma instituição do governo federal. Se o aluno quiser colocar o agente superficial, tipo governo federal, e um ministério, você coloca o governo federal por meio do ministério tal. pronto. O interessante é sempre você utilizar o Ministério, por exemplo, em questão de saúde, o Ministério da Saúde, você tentar restringir, colocar o governo é algo muito amplo. Então, quanto mais você delimita, por exemplo, em questão de segurança, o Ministério da Segurança, Ministério da Justiça, em questão de saúde, Ministério da Saúde. Se for Só uma observação, amiga. Eu acredito que a aula do Ministério vai ser extremamente importante. Ano passado eu citei o Ministério da Cultura, sem saber que o Ministério da Cultura não existia mais. Então, não fui penalizada por isso. Glória, né? porque tem Aleluia, sido extinto, arrepiei. fazia pouco tempo, né? Fazia pouco tempo, mas é Mesclado importante com outros, não sair inventando ministério, viu? Porque às vezes a gente acha, está falando de alguma coisa, vou criar um Ministério do Alimento aqui, né? Está falando de obesidade. Não, gente, a gente tem que saber quais são os ministérios que tem. Isso. Aí, a importância desses ministérios, a gente vai falar um pouco sobre cada um. A gente vai fazer um documento, como a gente já tinha falado, falando sobre o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, o Ministério do Turismo, do Meio Ambiente. Tem ministério para resolver tudo que vocês pensarem. Então, é muito importante vocês fazerem essa revisão sobre cada um, principalmente sobre a polícia. A polícia é complicado, porque o pessoal às vezes coloca a polícia militar para fazer algo que é função da polícia civil ou a polícia federal. Então a gente vai falar um pouco sobre a função de cada um, onde cada um atua, para não haver essa confusão. Exatamente, porque, por exemplo, eu já corrigi redações em que o aluno colocou a polícia para fazer uma ação que deveria ser de um psicólogo. Então, é muito importante a gente ter em mente qual o papel de cada agente para não cometer pérola, de fazer um desvio de função. Exatamente.
A mídia, por exemplo, quando a gente fala de mídia, não é só televisão, porque tem gente que acha também que restringe muito a mídia ao que está sendo passado na televisão. Mas a mídia pode ser internet, a internet de modo geral, redes sociais, revistas, jornais, tudo isso pode se encaixar aí na questão da mídia, na divulgação, conscientização. Então, é muito interessante usar a mídia, mas colocando assim, de forma mais detalhada. Não só a mídia, como a internet ao solto. Você fala, por exemplo, divulgação em jornais, revistas, redes sociais, porque quanto mais detalhado você fizer a sua proposta de intervenção, maiores são as chances de você tirar dos agentes na competência 5. Então, como a gente já ressaltando mais uma vez, a gente vai ter um conteúdo falando sobre cada agente e sobre cada ministério. O que cada um pode fazer, quais são as limitações, que a gente também não pode sair colocando uma coisa que está para um agente desse e ele nem possa fazer, entendeu? Então, é isso. A aula de hoje sobre a proposta de intervenção. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Novamente, se lembre de mandar o nosso código para a monitora Natália. E agora, vocês já tiveram aula da introdução, do desenvolvimento e da proposta de intervenção, o texto completo. Vocês já podem produzir o texto completo, enviarem para a gente até a sexta-feira. E o tema dessa semana vai ser o... Deixa eu verificar aqui a proposta. Consequências da biopirataria para o Brasil. Vocês vão receber a proposta no grupo e eu quero que vocês façam a produção e enviem para a gente até sexta-feira, que também é o dia que vocês vão receber a correção da semana passada. Pronto, e quem não souber o que é bio, a gente vai mandar os textos, vamos disponibilizar para vocês os textos motivadores, para vocês utilizarem como embasamento na hora de desenvolver o tema. Vamos seguir o esqueminha da proposta anterior, vamos disponibilizar um vídeo falando sobre, ou alguma matéria de revista, mas o interessante é que vocês não se limitem ao conteúdo que a gente vai mandar. Usem a favor de vocês, pesquisem mais sobre o tema, para não ficar um texto muito limitado. Então, é isso. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham... Eu tô bem falando como youtuber, né, gente? Então, galerinha. Deixem like, se estiverem assistindo pelo YouTube. Tá podre, né? Mas, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa aula é muito importante, bate na tecla, porque só a conclusão vale 200 pontos. E todo mundo tá 200 pontos garantido, né? É isso aí. Fazer que assim, uma receitinha de bolo. Coloque 5 elementos que respeitem os direitos humanos. E tá, ó. Arrasou. Você só precisa dos outros 800 para fechar os 1.000. Porque 200 você garante, né? É isso aí, gente. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Assistam as outras aulas e não se esqueçam de fazer a redação com introdução, desenvolvimento e conclusão.